Entendendo os oceanos. Este é um homem fora do seu elemento natural. É um mergulhador cubano chamado Pippin. Depois de anos de treino, ele mergulhou a 130 metros de profundidade, enchendo os pulmões de ar uma única vez. Com mais preparo físico, prática e meditação, Pippin acredita que pode chegar a 152 metros num fôlego só. Mas não importa quanto os seres humanos treinem, simplesmente não somos criaturas marinhas. Esta água contém oxigênio, muito oxigênio, mas para capturá-lo, você precisaria ter guelras em vez de pulmões. Assim, nós fazemos visitas rápidas e depois nadamos de volta em busca de ar e de um apoio seco e seguro. Os oceanos escondem espécies que ainda não foram descobertas, a cura de doenças mortais e as chaves para se compreender o clima. Existe um mundo novo logo além da praia. É pena que não é possível ficar nele por muito tempo. It is dangerous and threatening at the same time, but it is beautiful and appealing. It's got everything. It whispers. Sometimes it shouts. Existe, na verdade, um único oceano, uma grande massa de água salgada cobrindo 3/4 da superfície terrestre. A água é vida, e a vida explode aqui. Pode ter surgido aqui mesmo. Na verdade, é simples. Uma molécula de água é a combinação de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Water has been here ever since the Earth has been here, and oddly enough, about the same amount of water and the same molecules. Because the water just keeps cycling. It goes into the ocean, it evaporates, it rains, it comes back. The water you drink, the actual molecules you drink, that's it. That's the molecule that was there since the start. When the Earth first formed, you can think it's just a big rock, molten rock sitting in space. There was a lot of water mixed in with that. And it came out, like in volcanic eruptions. You know, we think of volcanic eruptions in terms of lava. But if you look at a volcano, there's these big clouds of smoke and steam, and a lot of that is water. It's coming from the ground. 97% da água da Terra se juntou em grandes oceanos salgados que se movem empurrados pelos ventos e puxados pela Lua. Eles rodopiam devido ao giro do planeta. Correntes, marés e ondas são forças que estão em constante atividade, mantendo o sistema global da Terra equilibrado. If you look at the Earth sort of large scale, the main thing that's going on the surface is that the heat is coming in. There's more heat at the equator than at the poles. And so the function of the atmosphere in the oceans is to move that heat northward, to kind of even things out. Otherwise, you'd have the ocean boiling at the equator and freezing at the pole. O oceano faz o calor circular ao redor do planeta. Assim, ele torna nosso clima mais ameno. A evaporação do oceano se transforma em chuva e rega as plantações. Juntos, o oceano e o ar trabalham como uma gigantesca máquina. Um exemplo clássico dessa relação complexa entre o mar e o ar é o fenômeno climático chamado El Niño. Trata-se de um ligeiro aquecimento da água, normalmente de não mais que uns poucos graus. Mas isso acontece numa escala tão grande que acaba gerando transtornos climáticos que produzem catástrofes. Os cientistas estão observando as águas para entender quando o El Niño atacará de novo.
We are not quite conversant about what's going on in the interaction between our atmosphere and our oceans and what governs these interactions, the El Nino events. We can study them, we have some rough ideas of predicting how they operate, but we really don't know what causes that initial pulse, what kicks them off. Os pescadores peruanos batizaram a corrente de água quente de El Niño em homenagem ao menino Jesus, porque ela costuma ocorrer na época do Natal, mas não traz a alegria natalina. O El Niño pode alterar o clima em regiões muito extensas, criando chuvas durante as estações de seca e calmarias em lugares onde normalmente há ventos. The worst part of the trip was definitely being in the calm, consuming my supplies and not making very much forward progress. Without the wind and the currents that the winds generated, without my parafoil kite up pulling the boat along and helping the paddling, I could only make 20 to 30 miles a day, and I needed to average 60. Ed Gillett é um remador de caiaque. É uma daquelas pessoas que fazem longas viagens solitárias pelo oceano pelo simples desafio. Em 1987, ele se lançou numa jornada de 3.500 quilômetros, de Monterey, na Califórnia, até Maui, no Havaí, usando apenas um remo e uma pequena vela para navegar. Mas os ventos foram diminuindo, as correntes enfraquecendo e a vela se tornou inútil. A viagem de 40 dias se esticou por 63 dias e noites no mar. The magic number for me was 30 degrees north latitude, 140 west longitude, and that's the place where the trade winds are supposed to blow. And unfortunately, on that particular year, because of the El Nino effect, the wind just wasn't blowing. No ano de El Niño, os ventos alísios que geralmente sopram para o oeste ficam fracos. Isso faz com que uma corrente quente flua em direção ao leste até bater nas costas da América do Sul e se desviar para o norte e para o sul. O El Niño pode desencadear grandes calmarias por todo o Pacífico, encalhando navegadores como Ed Gillett. I was really looking at starvation in the face, and then when I needed the trade winds to blow in the direction of the Hawaiian Islands, the wind completely died. So I had 2 weeks of dead, flat, calm weather. Uma previsão exata do El Niño e de seus efeitos sobre o clima do Pacífico teria salvado Gillett da calmaria que ameaçou sua vida. Teria salvado também o ganha-pão de dezenas de milhares de pescadores. As águas quentes afugentam os cardumes, que normalmente encontram alimento nas correntes frias. Por isso, as redes ficam vazias. Ao estudar o nível dos mares, sua temperatura e salinidade, os cientistas esperam fazer previsões de longo prazo sobre as mudanças climáticas, como o El Niño. Previsões úteis para os pescadores do mundo inteiro. My first memory of water was that this was something terrible, that I would never, ever learn to swim. And that was at the age of 5. O antropólogo norueguês Thor Heyerdahl encarou o medo fazendo uma das viagens mais desafiadoras da história. Uma viagem que só se tornou possível graças às correntes. Ele era um aventureiro com um objetivo e uma teoria. Acreditava que 1.500 anos atrás, os índios sul-americanos conseguiram atravessar o mar do Peru para a Polinésia. Essa ideia era encarada como uma tolice, mas não era essa a opinião dos 5 homens que partiram na viagem. Eles cavalgaram correntes marinhas e usaram a força do vento para recriar aquela jornada antiga. Viajaram 6.900 quilômetros a bordo do Kon-Tiki, uma jangada de madeira. We gained as much by the current as we sailed ourselves across the surface of the ocean, because the water we were sailing on moved us ahead all the time. Com velas pequenas e um sistema de leme primitivo, a tripulação do Kon-Tiki estava à mercê das correntes marinhas. There were days, of course, in the mid-Pacific where the water was real Pacific. We could take our little rubber dinghy,
and row almost to the horizon and look at ourselves as a speck and then come back again. We did it only once because the wind came up and we almost lost the other men on the raft. I have no doubts that the ancient crafts, the navigators, they knew the winds and the waves and the currents so well, they actually could navigate thousands of miles across what we would call trackless wastes. But to them, the ocean was just alive. It was alive with waves, its creatures, its clouds, its winds. There were people 1,000 years ago that could read the water far better than anybody alive today. We have a lot to learn from those old people, and I think we better get out there and start drifting around. Estamos acostumados com as correntes de superfície. São correntes empurradas pelos ventos de cerca de 80 quilômetros de largura que fluem pelo oceano. Mas há correntes em todas as profundidades. Algumas correm, preguiçosas, ao longo do leito oceânico. As de profundidade média podem fazer um trajeto complexo, cerca de 900 metros abaixo da superfície. As correntes superficiais se movem mais depressa e atingem apenas os primeiros 30 metros. Currents should be called the winds of the ocean. It's the way that water moves across the ocean, or in other times in small patterns that may themselves vary with time, and it's how the ocean moves stuff around. As correntes criam a circulação do calor, da água, dos nutrientes e tudo o mais que caia nelas, até mesmo patinhos de plástico. Os oceanógrafos Jim Ingraham e Kurt Ebersmeyer mapeiam as correntes superficiais acompanhando o caminho de uma porção de brinquedos de banheira. There are garbologists who go into cities and study your trash to see what you are doing. And we can do the same with the ocean. I guess we're ocean-going garbologists. Esses oceanógrafos têm de mergulhar e nadar com o lixo. Precisam fazer observações cuidadosas sobre como as coisas flutuam. Estes brinquedos são parte de um carregamento caído de um navio no meio do Pacífico. Eles foram levados até as praias do Alasca. O acidente foi uma boa oportunidade. Os patinhos estão sendo usados para mapear as correntes de superfície, trazendo informações cruciais para entender de como e por onde os objetos se movem. Being in a pool with your drifting objects, with your eyes right at their level, you really get to know how they float, how they drift. We've never had most of these things in the pool with us, so we want to measure how high they're floating above the water. Não existem apenas patinhos de plástico, é claro. Os pesquisadores usaram também cargas perdidas de tênis Nike e de luvas de hóquei para calcular a velocidade das correntes. Todas as informações obtidas com os patos são jogadas num modelo de computador que leva em conta a velocidade do vento, a deriva e as ondas para simular o percurso dos objetos. À medida em que cada pato chega à praia, os complicados padrões das correntes oceânicas começam a tomar forma. O fluxo das correntes, os ventos e os sistemas climáticos são alterados pela rotação da Terra. É o que se chama de efeito Coriolis. Imagine o oceano como uma grande banheira. Quando a água se move no hemisfério norte, a Terra a faz rodopiar para a direita. No hemisfério sul, o rodopio é para a esquerda. Basically, the ocean has currents because you blow on the water, a storm blows on it, the water will move. And the Earth rotates a bit, so the water wants to move in one direction, but the Earth spins it off a little bit to one side. So the Earth's rotation deflects the wind currents. O estudo das correntes pode ser usado para determinar em que praia um derramamento de óleo vai parar ou para localizar o ponto de onde um objeto saiu boiando. Alguém que ia passando encontrou um esqueleto numa praia havaiana. É um mistério que espera ser resolvido. There's a one-armed sailor who'd been missing. Nobody knows who he is or what ship went down. But the point is, we think that he'd been in the water for 2 years. And that's why I've been trying to get Jim to run his model backwards, because we know where he washed up. We want to see where he came from. The skeleton makes you ask the question, where did he come from? And then the next question is, if I have some nasty substance like oil or something else floating in the water, where did it come from? You get a big spill like the Exxon Valdez, and
you really have to know where that's going to go, and the currents change so much from year to year that if you don't know what the currents are doing, you can't figure out where to put the ships to collect the oil. Os cientistas estão começando a entender como o oceano se move. Essa é uma informação importante, já que a nossa presença no mar é cada vez maior. Essa água vai correr ao redor do globo e circular em todas as profundidades, até mesmo no remoto Ártico. O maior sistema de circulação da Terra começa nos polos, onde as águas frias afundam. There's also something called the Great Conveyor Belt, which warm water moves north and then sinks in the Atlantic and then returns back to the equator underneath. And that's another thing that we've discovered fairly recently that we now understand. In fact, the ocean moves most of the heat that hits at the equator. A profundidade das correntes tem a ver com a sua temperatura. A água do mar atinge sua maior densidade um pouco antes de congelar. Isso faz com que a água fria afunde e se esparrame pelo leito oceânico. Você não poderia entender esses fluxos complicados só olhando para um mapa comum. Nele, as águas do mundo aparecem como um espaço azul brilhante. Para construir um mapa mais completo, um robô submarino chamado Alice é programado para descer até 900 metros e mapear as correntes de média profundidade. Well, there's really no way that a human being can go down there and stay there long enough to make any measurements, so all of our measurements of deep ocean currents are really made indirectly by instruments. We believe that the Alice allows us to go to places where there aren't ships and make measurements in seasons where no sensible sailor would be there. O Alice é só um pouco mais pesado do que a água superficial do mar. Assim, ele afunda até o ponto em que é sustentado pela água mais densa logo abaixo dele. A intervalos regulares, um microprocessador manda o Alice subir e registra seus movimentos debaixo d'água. Alice is kind of an elaborate drift bottle. We all remember throwing bottles in the ocean with notes in them, and some people have even seen their notes come back. Alice is a kind of an elaborate version of that floats at the surface, sinks to depth under its own control, drifts along for a number of days, and then rises itself up to the surface and talks to satellite. A informação que o Alice transmite entra num mapa feito por computador que mostra os oceanos do mundo inteiro. Com isso, dá para prever com maior precisão aonde as coisas chegam quando estão ao sabor das correntes. Of course, they carry almost anything that ends up in the ocean, but some of the more important things are pollutants that we put in the ocean, and so there's extensive study of, for example, how radioactive waste being put into the Atlantic is dispersing through the Atlantic. The question of how the nutrients that eventually support the fish and other living things in the ocean, how that circulates through the ocean, where the carbon dioxide goes. You know, as we're producing more carbon dioxide by burning, some of it is accumulating in the atmosphere, but a lot of it is going into the ocean, and the question of where that goes eventually is intimately tied up with the currents that carry it there. As calotas de gelo estão derretendo? O planeta está ficando mais quente? O nível dos oceanos está subindo? A resposta a muitas perguntas sobre o aquecimento global está guardada no mar. I think one of the real worries about the future is A, is global warming really happening, and if so, B, the effects on the ocean will be large. What can we do to live with those effects? É difícil detectar o aquecimento global porque o clima tem um padrão irregular. É difícil saber o que ocorre por causas naturais e o que é resultado da atividade humana. Sabemos que o homem moderno produz imensas quantidades de dióxido de carbono pela queima de combustível fóssil. Não temos ideia do quanto disso é absorvido pelo mar. Algumas coisas sabemos com certeza. As correntes revolvem a água ao redor do globo e o que quer que esteja ali segue viagem com elas. If you are in the current with a lot of plankton,
and have smooth sea and completely blue sky full of stars and all the plankton glittering, then you have a feeling you're sailing on a magic carpet. That makes you really feel that there is a universe. You forget it when you live in a big city and have the walls around you. The ocean is moving all the time, and it is beaming with life down below. So when you get close contact with it, you have a feeling that you have an enormous friend forever. O vento é o ar em movimento. Quando ele bate na superfície do oceano, dobra a água em ondas, empurra as correntes e infla as velas. Winds are a lot like people. Wherever you go in the oceans, there'll be places that have their own personalities. So if you're down in Hawaii and you're on Maui and you're looking back towards Los Angeles, the trade winds will just keep blowing at you day in, day out. They'll be 20 miles an hour and they really push hard on you. Those are pretty steady, persistent winds. Diferentes partes do oceano têm diferentes ventos. Alguns lugares são mais tempestuosos que outros. Here we are, Southern Ocean, dripping stuff this is. Roaring 40s into the 50s. Here we go again. Whoa, 25 knots, how is that? Estes barcos estão competindo na regata Whitbread, uma corrida ao redor do mundo, que cobre um percurso em zigue-zague de 43.400 quilômetros. Tempestades de gelo açoitam constantemente as águas próximas à Antártida. O Oceano do Sul é uma faixa de 8.000 quilômetros de água entre a América do Sul e a Nova Zelândia. A combinação dessa vasta imensidão de mar e ventos fortes constrói verdadeiras montanhas de água. Os ventos são criados pelo calor do Sol. Quando uma parte do mundo está mais quente que outra, cria-se uma diferença na pressão. À medida em que o ar quente sobe, o ar frio escorrega ao longo da superfície da Terra para ocupar o lugar dele. Esse movimento é o vento. Quando o Sol bate, aquece o ar, que se expande e sobe como bolhas. Essas bolhas se movem cada vez mais rápido, conforme são aquecidas. O ar mais frio vem preencher o espaço deixado pelo ar quente que está subindo. Esse movimento é uma lei fundamental que está por trás dos ventos e das correntes. Second law of thermodynamics says that heat will flow from hot to cold, and you can't stop it from doing that. And so this redistribution of heat, which is one of the main functions of the ocean in the Earth's climate, it's not something that you have to worry about. It's gonna happen. Muito tempo depois de o vento parar, as ondas criadas por ele rolam até bater nas praias. Uma onda é um desenho na água em movimento. As moléculas de água não se movem com a onda. The motion of the wave isn't the same as the motion of the water. And you know this, because if you're out there in the surf and a wave comes by, you bob up and down. You don't go, the wave goes into the beach, you go up and down. Quem já encarou as ondas de frente pode ter outra explicação. My definition of a wave, it's a moving palette of ocean energy that invites us as humans to ride along and participate in that movement, that flow of energy. The waves are always changing. Riding a wave it's dancing with the ocean's pulse, with its mystery. It's like playing music with the ocean. Os surfistas podem cavalgar o oceano porque, à medida em que as ondas se aproximam da costa, o fundo delas arrasta-se pelo chão de areia e fica mais lenta do que a água na superfície. A crista da onda se dobra e se quebra na praia. If you watch
a wave coming in, when it's far out at sea, I mean, it has this kind of up and down motion. If you could look and just sort of lock onto one little bit of water and watch what it was doing, it would be making this kind of a little elliptical thing. As the wave gets close to the shore, it like stubs its toe is one way, or it gets stuck on the bottom. And eventually what that leads to is the breaking of the wave. A cada dia, a luta entre o Sol e a Lua cria as marés. O fluxo das marés pode variar de alguns centímetros a mais de 15 metros. A Lua atrai toda a água do planeta, tanto a dos oceanos, quanto a dos pequenos lagos e mesmo a de um copo. A altura das marés depende do tamanho, do formato e da profundidade do recipiente em que ela está depositada. When you have the situation of the moon pulling on this side and then pulling the Earth away from the ocean on the other side, it looks like you've got a bulge where the ocean is sort of football-shaped and the Earth is baseball-shaped inside. And then that moves around the Earth and follows the moon. 2 vezes por dia, as marés sobem e descem e as ondas não param de bater nas praias. As águas do oceano modelam a costa e criam nossas praias. Esta é a visão mais comum do mar e, normalmente, a nossa primeira visão. My favorite thing is just to pick up a handful of sand and just look at it. Every sand grain is different, you know, different color, different shape, you know, they all, and the reason is, of course, this is stuff that's been brought in by rivers from the whole headlands, or wherever whatever drains into that ocean is bringing little bits of rock and stuff down. And so the sand is sort of a portrait of the whole backcountry. A areia, como a água, também está em constante movimento. Ela é um exemplo visível da energia do oceano trabalhando. So if you think of the beach being this way, the water's washing the sand grains up like this. But then when the water runs down, it runs straight down. It doesn't go back the way it came. So each little sand grain is sort of doing this kind of little sawtooth zigzag. And if you go to a beach, you can actually see this. You can watch the grain go up and you can watch it come down. If you just work that out and say, how far could a grain move? I mean, in a month, it could be a mile down the beach. And in fact, one way of thinking about beaches is that it's a big conveyor belt that's moving stuff down beach. Ao longo de toda a praia existem expressões dinâmicas dessa força. A corrida livre nunca para. O homem é o único animal que põe sua vida em risco por vontade própria, só pelo gosto de quebrar recordes. Pepin Ferraris detém o recorde mundial do mergulho mais profundo segurando o fôlego. No dia 10 de março de 1996, ele desceu a 130 metros em 2 minutos e 11 segundos. Ele começou praticando pesca com arpão em Cuba. Depois, combinou sua habilidade natural com técnicas de meditação para estender seus limites físicos. If he kept going, eventually you get to a point where you literally would be crushed. I know at depth you can crush steel, so you can certainly crush the human body. Os cientistas acreditam que, sem proteção, os pulmões humanos podem explodir a cerca de 150 metros. Pepin acha que pode atingir essa profundidade e sobreviver. Para ir mais fundo, precisamos de uma blindagem protetora. Com a ajuda de aparelhos de mergulho, descemos ao ponto mais profundo do oceano. No dia 23 de janeiro de 1960, a Marinha Americana enviou 2 homens, o tenente Don Walsh e o engenheiro suíço Jacques Piccard, para uma viagem a 11 quilômetros de profundidade. Foi a primeira vez que alguém esteve lá. There wasn't a whole lot of time to dwell. I mean, there's no soliloquies and observing
a fish or the moon or the stars and wondering these great cosmic thoughts. It was just head down, tail up, hard work. A parte mais profunda do oceano chama-se Challenger Deep. Ela fica a cerca de 300 quilômetros ao sudoeste da ilha de Guam, no fundo da Fossa das Marianas. Probably the principal concern we got on the dive site, two of them. Where is the deepest place? Because we didn't have any maps or charts to tell us where it was, except in a very general way. And secondly, how much stuff had broken or fallen off on the tow out. O lugar exato do Challenger Deep foi encontrado graças a uma técnica de localização por eco. We used hand grenades. And we, I think, cleaned out every hand grenade they had on Guam. I know we had to get resupplied. A tugboat came out from Guam and brought us more hand grenades. And we would put these in the water, and when the hand grenade went off, we could hear it on the underwater hydrophone, and then we start a stopwatch. And because a hand grenade puts a lot of energy into the water, that explosive charge, we could hear the return signal from the bottom. And thus, 7 seconds was deeper than 5 seconds. O batiscafo Trieste foi desenhado pelo pai de Piccard, Auguste Piccard. Ele foi um pioneiro do balonismo e aplicou o design dos balões na construção do Trieste. Os balões flutuam porque usam gás, que é mais leve que o ar, para subir pela atmosfera. Para boiar, o Trieste carregava tanques cheios de ar e de uma substância mais leve que a água. Essa substância era gasolina, 32 mil galões. Para afundar, os mergulhadores soltaram o ar do tanque, levando o batiscafo para o fundo. Às 9 horas da manhã, o Trieste mergulhou. Mas, perto dos 6.100 metros, alguma coisa deu errado. We had a problem at 20,000 feet where a window cracked, and that gave us kind of a start. It made a hell of a bang. At that depth, this happened at 20,000 feet, so the pressure outside was 5 tons per square inch. 5 tons per square inch. If a primary fitting between the ocean and the interior of the cabin had failed, we would have never heard the noise, because, you know, it would have, we would have been killed instantly, probably before we even heard anything, because you're talking about a lot of pressure out there. All of our gauges told us that the dive was proceeding okay. We weren't getting suddenly heavy. We weren't getting suddenly light. Nothing seemed to be wrong, except we had a hell of a bang. I mean, it really shook the whole machine. So we proceeded on down. O Trieste continuou e tocou o fundo a 1h08 da tarde. A primeira coisa que se viu foi um peixe, o que prova que a vida existe até mesmo na parte mais funda dos oceanos. My point, of course, was getting back up would really achieve it, but you know, that's a definition of ocean engineering. A lot of people have gone to the bottom of the ocean. It's getting back up that is defines engineering, perhaps. Para subir, o Trieste livrou-se de 360 quilos de peso e voltou à superfície. Going up the ladder, it felt pretty good because I was returning to my world. Not that I missed it, but you know, I'm an air-breathing creature like all of us, and it was nice to go back to where I came from. Alguns mamíferos que respiram proliferam no reino dos oceanos. Milhões de anos atrás, o golfinho retornou ao mar. Debaixo d'água, os homens não podem competir com esses animais perfeitamente adaptados. O golfinho do Atlântico pode reter o fôlego por mais de 8 minutos. Os animais domesticados nos permitem fazer raras observações dos mamíferos aquáticos e suas capacidades fisiológicas. The deepest trained dive was to 1,795 feet. Science is still trying to understand exactly how they are capable of that. They do have a collapsible rib cage that enables them to go to that depth without getting crushed the way that we would get crushed under that same pressure. Quanto mais funda é a água, menos conhecidos são os animais que vivem nela. The terrifying battle with the giant squid.
sailors were scared. They were very scared. Sailors had to be frightened, scared to death, because they were going into total and complete unknown. And just over the edge, of course, that's where all these monsters live. And they're just ready to reach out there and suck you in and gobble you up. Clyde Hopper passou os últimos 35 anos estudando as lulas. One of my favorites, simply because it's one of the simplest, is a sautéed squid. To sauté a squid in olive oil, garlic, lots of garlic, always garlic. I don't have the slightest problem eating what I study. Hopper é perito em lulas gigantes. Essas criaturas das profundezas não são personagens fantásticos de antigas lendas, nem criação da imaginação de algum cineasta. Sim, as lulas gigantes realmente existem. It has a large head, perhaps on the biggest ones, about 2 to 2.5 feet long, with really huge eyes. This is one feature that is sort of characteristic of giant squid. Apesar de muitos espécimes terem sido coletados mortos ou agonizando na superfície do mar, ninguém ainda viu uma lula gigante em seu habitat natural. Hopper quer ser o primeiro. Ele e seu grupo de cientistas do Instituto Oceanográfico de Harbour Branch estão embarcando para uma ampla busca ao largo da costa da Nova Zelândia. Usando um submersível de águas profundas, eles vão mergulhar até 915 metros à caça dessa criatura esquiva. I really would welcome that opportunity to have the giant squid grab a hold of the submersible. Now, I don't know how the pilot and the Harbour Branch people think about that, what they think about that, but it would be good because it would be, again, a wonderful opportunity to see how this animal works, how the suction cups work, how the gigantic beak works, the big mouth that's like a gigantic parrot's beak wrapped in a huge ball of muscle. So I think it would be pretty interesting. When you think of the living space on Earth, all the space that can be occupied by organisms, plants and animals, 99% of all living space on Earth is in the oceans. Now, doesn't it make sense to study that and to learn as much as we can? O reino dos oceanos contém animais que desenvolveram um jeito próprio de sobreviver a algumas das doenças mais mortais. Cada um destes tubos de ensaio contém um tipo de bactéria. Um animal marinho pode gerar milhares de tipos. Uma área do leito oceânico do tamanho de um quadrado de 30 centímetros de lado contém milhões de todo tipo de vida em potencial. I think we're close to having a compound go into development as a drug. And so that's pretty exciting. I mean, it could be as close as maybe 3 or 4 years from now. I think this is what they're looking for. When something that we collected from the deep sea using our submersible yielded a compound that we discovered that now will be able to be used to treat cancer. So that's pretty exciting. Um dos compostos químicos mais promissores que já foi isolado é o discodermólide, uma substância achada nas esponjas de mar profundo. As esponjas produzem substâncias raras que lhes permitem sobreviver a condições extremas de temperatura, pressão e iluminação, substâncias que podem também combater doenças. Estas são células cancerosas em multiplicação. Tratadas com discodermólide, a estrutura da célula se quebra e o crescimento é interrompido. Se uma cura é achada no mar, o organismo e seu habitat se tornam uma importante mercadoria. Uma das maneiras de lidar com os recursos marinhos é recriar as substâncias utilizando a engenharia genética. Estas culturas são clones feitos de fragmentos de DNA das substâncias naturais coletadas. Quase 3/4 do nosso planeta são recobertos pelos oceanos. Não muito abaixo da superfície, a água é escura e um mundo misterioso aparece. It gets darker and darker, you get pitch black, but it's not pitch black. There are organisms down there that are
that are bioluminescent, and there's always sort of flashing going on, and particularly if the sub moves through the water slowly, you shut the lights off, and you're always getting explosions of bioluminescence. It's like a fireworks display. O mundo subaquático está encoberto por essa escuridão. A melhor visão que temos é a criada pelos computadores. Este é um cânion a 3.000 metros de profundidade no Oceano Índico. A maior parte do leito oceânico foi mapeada por máquinas. Os submersíveis de mar profundo como Trieste são caros e não é raro que a pesquisa científica seja feita com verbas reduzidas. Por hora, a exploração de regiões abaixo dos 6.100 metros é impossível. Há uma enorme área do leito oceânico, cerca de 2% dele, aonde não podemos chegar. That 2% of the total ocean floor in the world is about equivalent to the area of the United States. It's like telling mountain climbers that they cannot climb the last 2% of any of the high mountains in the world. That seemed really silly, wouldn't it? But that is exactly what we've done in the ocean since the late 1970s. I always have loved the seas. It runs in the family. We spend every summer by the sea. The sea always was a great, great, great thing for us. So I love the seas. Elizabeth Mann Borghese passou a maior parte da vida escrevendo sobre as leis de preservação e exploração dos oceanos. O talento para escrever vem de família. Ela é a filha mais nova do romancista Thomas Mann. You see, I was born in Germany just after the First World War and grew up when Nazism came to power and fascism was in power and we were exiles, and then came World War II and all of that, and I was always looking for a kind of world order where we wouldn't have to be exiles, where we wouldn't have fascism and Nazism, where we wouldn't have World War II. So world order was very high on my list of priorities. I should say that there my love for the oceans and my passion for politics coincided. Em 1967, Borghese começou sua cruzada pelos oceanos e se tornou uma líder na campanha pela Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. É um documento que cria uma estrutura legal universal para o gerenciamento dos recursos marinhos e sua conservação para as futuras gerações. The seas are a hard thing to domesticate. It's a big, beautiful, wild place. I mean, the fish don't care where we draw the boundaries, and the pollution doesn't care either. So these problems have to be tackled by the international community cooperatively, or you cannot solve them at all. O direito do mar determina que o oceano é um patrimônio de toda a humanidade. Um recurso que pode ser utilizado, explorado, mas não possuído. E que deve ser governado por todos aqueles que o utilizam. You can make a fishery sustainable by prohibiting fishing, by throwing a lot of people out of work. But if a lot of people are thrown out of work and there's no other employment for them, then that's not sustainable. To be sustainable must not be only environmentally sustainable, it must also be socially sustainable and culturally sustainable. O problema é que o ser humano ficou perito em capturar peixes. O mercado japonês de pescado abre às 4 horas da manhã. Por volta das 8, mais de 20.000 peixes já foram vendidos. No mundo todo, 74 milhões de toneladas são capturadas para consumo a cada ano. Uma quantidade que os oceanos não podem repor.
A Convenção do Direito do Mar tenta equilibrar nossa demanda com os recursos oceânicos. O Direito do Mar é hoje um documento oficial das Nações Unidas, assinado por mais de 100 países. O Japão se juntou à lista em junho de 1996 e, naquela época, o maior país que não participava desse esforço eram os Estados Unidos. It'll affect your life, all right, and I think that the slowness with which we proceed in implementing the kind of legislation that is needed is already affecting your life and my life and the life of my dogs and the life of my children, because there are so many newfangled strange diseases rampant all over the world. Our resistance is breaking down under the impact of environmental degradation. Isso acontece no sul da Califórnia. Surfistas e nadadores acham que o mar os está deixando doentes. Uma das causas disso é que os melhores dias para surf são depois da chuva, quando a água está mais tóxica. Had quite a number of infections, respiratory and sinus infections, because the best surf is when it rains. Winter swells, they're big, they're powerful. It's also when the most pollution hits the water from urban runoff, breaking sewer lines. And we advise swimmers and beachgoers and surfers after a rain to stay out of the water for at least 48 hours to allow the pollution to diffuse. It's now a hazard. I have a lot of friends who surf, and a lot of them get really sick. I think that if I were to go swimming at a beach, I would want to know if there was a chance I could get ill from it. See all these straws and trash is just absolutely disgusting. So I really wanted to help educate people, as well as myself, on how to help protect the waters and help keep them clean, and as well as the land. Várias organizações ambientais surgiram. Um desses grupos se chama Surf Riders. Os estudantes Leslie Felton e Chris Labar são voluntários que monitoram a qualidade da água num programa patrocinado pelos Surf Riders. A cada semana são feitos testes nas praias em busca de bactérias coliformes. Se o resultado de um teste é positivo, as autoridades são alertadas e as placas são instaladas alertando para o perigo à saúde. I think they should be doing just what they are doing, namely to really pay attention individually and at a community level, at a grassroots level to these problems. But I would also explain to them, if you think you can do it in isolation, it won't do you much good, because, I mean, you can keep your backyard clean, but if just next to it there is a tremendous mess, you cannot keep your backyard clean. A questão fundamental é que nós não sabemos a quantas anda a poluição dos oceanos, nem entendemos bem o que acontece com o que é jogado no mar. Pesquisadores e cidadãos preocupados estão trabalhando nisso. Science plays a very crucial role, because without science, today we cannot manage any of the uses of the oceans, and that includes fisheries and aquaculture, it includes shipping, it includes the interaction between ocean and atmosphere, which is crucial for climate change or for the weather or for the prediction of storm surges and so on. We need oceanographic sciences throughout. Without that, we cannot see in the oceans. We are blind in the oceans. O que não podemos usar pode nos machucar. É curioso sentir uma ligação estreita com algo do tamanho do oceano. Mas, se temos a sensação de parentesco com o mar, talvez seja porque 70% de nosso organismo é feito de água.
Entramos na vida flutuando na água do útero. Temos sal nas lágrimas. I think that the human being has, like any other living creatures, always been intimately linked to the sea. And everything is given to us by this ocean. I was about 4 years old, and my father took me to the sea, and he had told us a lot about the sea, and so I was full of expectation. What fascinated me particularly, of course, was the horizon. You know, the idea that there was a horizon and that you could never reach it just fascinated me when I was that age. The receding horizon.